Oi, pessoal, tudo bem? Nosso grupo vai falar sobre o açaí e ele é composto pelo Antônio, por mim, Joyce, pela Letícia e pela Paula. Vamos começar? Então, vamos lá. Nosso seminário é sobre o açaí. O açaí é um fruto de origem nativa da América Central e do Sul. Ele é a palmeira mais produtiva da região amazônica, e nessa região ele é considerado um fruto que é exótico e que ele tem o hábito de ser consumido tanto salgado, acompanhado de peixes, quanto doce, com a adição de açúcar. Ele é um alimento funcional pela sua capacidade antioxidante. Ele também é um fruto não climatérico. O açaí ganhou essa atenção internacional por ser um fruto funcional e por ser rico também em antocianinas. E ele tem um grande poder antioxidante maior que o mirtilo e a amoras, que também apresentam esse pigmento. A sua utilidade é que é um fruto que a planta em si, né, a palmeira, ele é aproveitado de forma integral. A planta é usada para o paisagismo, o fruto para bebidas, as inflorescências para a fabricação de vassouras, raízes como vermífugo, o caule pode ser usado como ração animal, lenço ou antielétrico, também para a construção rústica de casas e pontes e extração de palmito e celulose. As sementes, confecção de artesanato e biojoias, e pode ser usado como adubo orgânico também. E as folhas como cobertura de casa. Os tipos de açaí são vários, mas o principal é o açaí roxo comum, e ele corresponde a 99% do volume comercializado, justamente pela sua cor, que é um forte atrativo para os consumidores. Dentre os outros tipos estão açaí branco, açaí açu, açaí espada, açaí sangue de boi, açaí tinga e açaí chumbinho. A composição centesimal vai variar muito em relação aos estudos, mas basicamente o fruto tem um diâmetro que varia entre 1 centímetro e 2 centímetros, o peso médio de 1,5, o mesocarpo polposo apresenta 1 milímetro de espessura, o epicarpo e mesocarpo, que é a parte comestível, apresenta em média 26,54% do peso, e o valor energético varia também em relação, no caso da polpa, que é 262 quilocalorias por 100 gramas, e se for uma bebida acrescida de água, o valor energético é de 80 quilocalorias por 100 gramas. Aqui na foto a gente consegue observar as partes do fruto, a parte interna do fruto, e aqui no caso o epicarpo não aparece, que é a casca. Então, na composição centesimal, em um dos estudos, fala que o fruto tem 13% de proteínas e o óleo extraído dele tem 60% de ácidos graxos monoinsaturados e 13% de ácidos graxos poliinsaturados. Em média, 25,22% de fibra tem 25,22% de fibras alimentares totais, o que é uma grande vantagem do fruto pelo seu alto teor de fibras. E as antocianinas, que tem 1,02 gramas por 100 gramas de extrato seco. Então, que é um composto, né? A antocianina é um composto fenólico da classe dos flavonoides e que vai prevenir diversas doenças que a gente vai falar mais para frente. Dentre as antocianinas, aqui estão as estruturas químicas que são das antocianinas encontradas no açaí. Essa primeira, que é a cianidina 3-glucosídeo, aqui que mais prevalece. A composição centesimal, igual eu falei, vai variar de acordo com os estudos, mas o lipídio é o principal nutriente presente no açaí, e ele contém também diversos minerais, como potássio, cálcio, fósforo, magnésio, ferro e como vitamina, a vitamina E e a vitamina B1.
que é a outra parte da tabela. E aqui, como principal pigmento, né, que é a antocianina, como eu já mencionei, aqui está no slide a estrutura química da antocianina. E aí, aqui está a outra tabela, com as vitaminas, os minerais e a antocianina. Bom, gente, agora nós vamos falar da classificação do açaí a partir da polpa, tá? Existe o açaí grosso ou especial, que ele possui acima de 1,4% dos sólidos totais. O açaí médio ou regular, que apresenta entre 11% e 14% de sólidos totais. E o açaí popular, que apresenta de 8% a 11% dos sólidos totais. Nós podemos ver que essa variação do grosso, médio e fino ocorre pela quantidade de água. O padrão de identidade e qualidade é feito análise do mesocarpo, através do tato, uma correção. A visão, a coloração do açaí, né? Se ela é violácea ou marrom, se ela está marronzada, significa que sofreu uma oxidação, não seria próprio. E o odor, que tem um perfume característico, quando degradado, ele apresenta um odor desagradável. O Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento publicou a Instrução Normativa número 37, que atualizou os parâmetros da identidade e a qualidade das espécies de vegetais, onde, além dos sólidos totais, dos compostos fenólicos, a nova instrução ela abre o precedente para a obrigação de detecção da salmonela, bolores, leveduras, coliformes e trypanosoma cruzi, que são agentes causadores da doença de Chagas. Bom, sobre as etapas do processamento do açaí, é feita a seleção do grão, de acordo com as características do fruto. Em seguida, ocorre a sanitização, onde são realizadas 3 lavagens com água clorada. É feita uma hidratação desse fruto, que é essencial para o despolpamento, que é a próxima etapa. E a pasteurização, que é importante para a eliminação da salmonela, trypanosoma cruzi e os micro-organismos patogênicos em geral. As possíveis alterações no armazenamento e processamento. Pode haver contaminação, uma degradação. O açaí é um fruto tropical, então ele suportaria temperaturas altas, só que essa temperatura alta em constância aumentaria a taxa respiratória e as reações metabólicas, que levaria a uma degradação dele. E devido ao alto teor de ácidos graxos, mono e poliinsaturados, o açaí é mais propenso a essa oxidação, o que também contribui para uma rápida rancificação da bebida. E embora ele apresente teores de açúcar redutores bem baixos, esse teor de açúcar é suficiente para permita que ocorra a reação de Maillard, devido à abundância de compostos nitrogenados, que formam os polímeros marrons, que são as melanoidinas. Além disso, o açaí é muito perecível por tratar de um fruto. Essas ações todas descaracterizam o produto. As possíveis alterações no armazenamento e processamento. Ocorre a deteriorização por micro-organismos, que são os bolores, os leveduras e as bactérias. A deteriorização por enzimas, que geram uma mudança de cor e sabor. E também uma contaminação externa após a colheita, coliformes fecais e os micro-organismos patogênicos. Os coliformes fecais, principalmente por questão de armazenagem do produto. Por isso, é interessante que seja feito um processamento em escala industrial. Com isso, leva uma melhor higiene, uma maior qualidade do produto, uma redução dos riscos de contaminações, né? E as técnicas adequadas de congelamento. Com relação aos aditivos, gente, os conservantes são proibidos nas embalagens comerciais de no máximo 1 kg, podendo ser apenas o corante obtido do próprio fruto do açaí. As condições ótimas de armazenamento. Para o armazenamento ser eficiente e aumentar a vida útil do produto, deve ter conhecimento das taxas respiratórias do fruto e também o ponto de congelamento, já que esses são os principais métodos de conservação pós-colheita.
E aí, os tratamentos térmicos, eles visam principalmente a destruição dos micro-organismos. Os procedimentos para impedir ou reduzir a velocidade das alterações são algumas. E eu vou começar falando, então, da sulfitagem, que é o quê? A gente vai colocar o fruto em contato com o dióxido de enxofre gasoso para aumentar a vida útil, principalmente no seu transporte, já que sem a sulfitagem é de no máximo 5 dias. E aí, esse tratamento, ele visa reduzir as bactérias a 10% e os níveis de bolores e leveduras também. A desvantagem é que a cor das antocianinas é modificada e o açaí passa a apresentar uma cor branca violeta. Depois temos também lavagem, que é a retirada de impurezas e sujidades. Temos o congelamento, que principalmente da parte da polpa, visa reduzir também a carga microbiana por meio do tratamento térmico. Ele não é barato e pode gerar outras consequências, e ele exerce pouca influência na ativação enzimática e uma forte influência na degradação das antocianinas. O branqueamento é um tratamento térmico que ele vai visar a conservação e manutenção da cor. Por último, a pasteurização é um tratamento térmico também, que ele é suave e em temperaturas iguais ou inferiores a 100 graus. Ele também visa a inativação enzimática e destruição dos micro-organismos termossensíveis. E os benefícios do consumo do açaí são inúmeros, e aqui a gente listou alguns, como ele é um alimento antioxidante, funcional, cardioprotetor, anti-inflamatório, e previne também algumas doenças, como diabetes e doenças cardiovasculares. Eu vou falar um pouco sobre as curiosidades deste fruto. O Brasil, ele é considerado o país que mais produz, consome e exporta o açaí. E isso é devido ao amplo mercado do fruto e o que justifica as indústrias investirem não só no cultivo, mas também na qualificação da mão de obra. Com o crescimento desse mercado, o produto passou a ser consumido, além das grandes capitais brasileiras, nos países exteriores, como o Japão, a China, os Estados Unidos, na Europa. E a questão do mercado nacional, o fruto ele é visto, mais consumido como uma bebida energética. E no mercado externo, ele já é visto como um fruto exótico, então ele é consumido como uma bebida exótica. E existem também diversas formas de apreciação do açaí, como nas formas de geleia, licor, polpa, na polpa congelada que a gente costuma ver nas lanchonetes e nos supermercados, enfim. No xarope, o açaí em pó, cremes e também na fabricação de sorvetes, o que é uma curiosidade. Agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês quanto aos mitos ou verdades. O que vocês vão achar sobre cada afirmação a seguir. O açaí, ele pode ser consumido in natura por quem evita produtos processados? O que vocês acham? Isso é um mito. Por mais que a gente possa identificar quando o fruto está maduro, pela própria observação do epicarpo, se ele está verde, se ele está roxo, seu consumo ele não pode ocorrer na forma in natura, ele necessita do processamento. Agora, uma outra afirmação. O fruto do açaí tem praticamente 4 vezes mais proteínas do que o leite. E aí? 4 vezes é muita coisa, né? É verdade. O fruto do açaí, ele possui aproximadamente 13% de proteínas, enquanto o leite, ele possui cerca de 3,5 mais ou menos, o que leva o açaí a ter aproximadamente aí uns 3,7% a mais de proteínas do que o leite. Mas isso para o fruto, porque após o processamento, esse teor de proteína ele diminui consideravelmente, se a gente for levar em consideração a TACO e a TBCA.
Então, não consuma esse alimento pensando em uma fonte proteica, porque nós não podemos consumi-lo in natura, só processado. Então, próxima pergunta. O açaí, ele é uma excelente fonte de ferro? E aí, o que vocês acham? Fake news. O açaí, ele não contém quantidade significativa de ferro, e mesmo que contivesse, a forma como esse ferro está no fruto não permite a nossa absorção efetiva. Tipo, a biodisponibilidade no fruto não permite que esse ferro ele possa ser absorvido pelo nosso corpo. Isso é uma baita de uma fake news. Se você prestou atenção na apresentação, você sabe responder essa pergunta. O açaí, ele pode transmitir doença de Chagas? Isso é uma notícia real. Lá no padrão de identidade e qualidade foi citado sobre a detecção do Trypanosoma cruzi, que no caso é o micro-organismo causador da doença de Chagas. Ele pode contaminar o fruto do açaí através das fezes do barbeiro, caso sua qualidade esteja inferior ao padrão pré-estabelecido. Nós pesquisamos muito para fazer esse trabalho e em um dos estudos foi relatado que há 20 anos atrás não havia esse cenário do açaí como um agente contaminante, mas a gente tem que levar em consideração também que havia muito menos extração, a demanda era muito menor. E nesse estudo também afirma que entre 2011 e 2018 o número de casos foi muito expressivo e através disso nós vemos a importância de se realizar a sanitização durante o processamento desse fruto. Para finalizar, eu quero que vocês me afirmem se é possível o açaí prevenir doenças ou não. E aí? Verdade! Como já foi abordado lá nos benefícios para o consumo, o açaí ele é antioxidante, cardioprotetor, anti-inflamatório e ele vai atuar no controle e na prevenção de doenças como diabetes, dislipidemia, as doenças cardiovasculares, além da síndrome metabólica também. Então, com isso, a gente vê a importância de se conhecer as fontes de onde você está pegando essas informações e conhecer a veracidade disso. Porque nós, às vezes, pesquisamos e achamos parece muito verdade, mas é uma baita fake news, tipo a questão do ferro. Você vai achar diversos locais que analisam o açaí como uma fonte de ferro, mas a gente tem que ficar muito atento às referências e ver qual a fonte dessa informação. Não divulgue fake news e busque sempre conhecer a veracidade da informação que você está divulgando. Essas são as nossas referências. E muito obrigada por assistir nossa apresentação.